E agora a gente vai falar sobre uma fase da nossa vida que é o envelhecimento, né? Que é uma fase cheia de histórias, aprendizados e também novos desafios. E um dos cuidados mais importantes nesse momento da vida é com a alimentação, que vai muito além de nutrir o corpo. Ela também influencia o bem-estar, a disposição e a qualidade de vida. E para explicar para a gente como uma alimentação equilibrada pode fazer toda a diferença na terceira idade, aqui comigo a nutricionista Roberta Dal Castel. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Roberta, então, por que é tão importante a alimentação, principalmente nessa fase da nossa vida? Então, eu costumo dizer que a gente começa a pensar na fase do envelhecimento tarde demais, né? Quando, na verdade, nós estamos envelhecendo desde o momento em que a gente nasce, né? Então, quando a gente pensa na alimentação para o envelhecimento, para a terceira idade, a gente tem que começar com esses cuidados bem antes. E quando a gente analisa essa fase, nós podemos distribuir em duas principais, né? As consequências causadas pela senescência, que são alterações já associadas ao envelhecimento natural, e a senilidade, que são alterações associadas ao envelhecimento, mas que são acompanhadas por doenças, alterações metabólicas que pioram ou agravam, né, sintomas que já acompanham esses pacientes. Então, a alimentação vem como esse apoio, né, durante a vida toda, mas nessa fase para amenizar e melhorar talvez sintomas que já acompanham esses pacientes. Então, só cuidando da alimentação já dá para ter um alívio ali, por exemplo, em alguns sintomas, como você disse, talvez evitar também algum tipo de problema que ela venha a ter futuramente? Então, a gente precisa analisar um contexto, porque hoje em dia nós não falamos no cuidado da terceira idade com um profissional isolado. Nós falamos da pluralidade dos profissionais, então um acompanhamento multiprofissional. O que é isso? O paciente começa ali a ter consequências associadas ao envelhecimento, então a gente sabe que existe a perda de força associada à perda da massa muscular, a diminuição do metabolismo, que isso não necessariamente está associado ao paciente comer menos, só que ele pensa que precisa comer menos, mas ele precisa comer da forma adequada, a fraqueza, aquela coisa de levantar do sofá e já ter uma dor, né? Não é normal sentir dor. Então já é um sinal, ali o paciente está próximo de fazer 60 anos, o ideal seria procurar um geriatra, procurar um fisioterapeuta, começar a fazer algum fortalecimento com o educador físico, né? E com certeza cuidar da alimentação sempre, porque o fator alimentação é tanto para prevenir como para manter a saúde e também conseguir tratar várias doenças. Um ponto que você falou interessante aqui, Roberta, que eu queria até destacar novamente para a gente entrar mais a fundo, é que desde o momento em que a gente nasce, a gente já está no processo de envelhecimento, né? E o que é muito comum para as pessoas em geral, e eu me incluo nisso, é a gente pensar que tá muito longe, né? Não vai chegar assim tão desse jeito, para mim vai ser diferente, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. E hoje em dia, com a rotina, a gente já teve essa conversa aqui com outros profissionais também, com a rotina a gente acaba pegando aquilo que é mais prático, que é mais rápido e que muitas das vezes não é saudável. Então, como que, por exemplo, uma pessoa que já está nessa fase, né, da terceira idade e talvez não tenha tido esse cuidado anteriormente ali na sua juventude, pode fazer para melhorar ali seu hábito de alimentação, conseguir ter uma alimentação um pouco mais saudável? De maneira geral, é aquilo que a gente sempre fala, né? Descascar mais e desembalar menos. A gente precisa ter uma prioridade com alimentos in natura, que a gente fala. Se você vai ao mercado e vai escolher um alimento e você não sabe o que está escrito ali, está dentro desse alimento, mas não faço ideia do que seja, já diminui o consumo desse alimento. A gente precisa comer comida de verdade. É claro que, a partir dos 60, a gente tem algumas prioridades, né, no consumo alimentar, que seriam para fazer a manutenção do corpo desse paciente. Ou seja, se a gente sabe que ele vai perder massa muscular, a gente precisa de alimentos que auxiliem nessa parte estrutural, que seriam as proteínas. Então, a gente tem as carnes brancas, principalmente, os peixes, ovos, né, que são carnes de alto valor biológico, que vão auxiliar nessa parte, e também os peixes, eles são excelentes porque têm gorduras boas. Além disso... Inclusive, Roberta, tá na tela aqui as imagens, né, dos alimentos, né, que você
está recomendando, que são saudáveis. Peixe, então, é muito bom. É excelente para essa fase, é uma proteína também fácil de fazer, gostosa. A gente consegue dar um temperinho, já muda a cara daquele peixe. Então é um excelente alimento, assim como o frango e os ovos. Além disso, a gente tem os carboidratos, né? Então a gente menciona a batata, o inhame, a aveia, né? É muito interessante. Os cereais integrais que a gente fala. Por que é tão importante? Porque eles vão dar energia para esse paciente. E por que é importante que seja integral? Porque a fase do envelhecimento geralmente favorece a constipação, né? Que é a dificuldade em evacuar. Isso acontece realmente por uma diminuição da acidez gástrica, diminuição da motilidade, que diminui o funcionamento intestinal e favorece a constipação. Então, o paciente precisa comer mais fibras. Da mesma forma, frutas e vegetais. Então, a gente fala principalmente das frutas cítricas, né? A laranja, a tangerina, né? Tem o brócolis também, que é riquíssimo em cálcio. Então, são alimentos importantes para a saúde óssea desse paciente. E o feijão e todas as leguminosas, né? A ervilha, o grão de bico, eles são importantes porque são ricos em ferro e também são ricos em fibras, então ajuda para essa parte intestinal também. Mas então a gente fala que é um equilíbrio de tudo, não precisa excluir nenhum alimento e o importante é ter um prato sempre colorido. E a gente já sabe, né, como você falou, a gente já sabe que vai chegar esse momento, que vai perder um pouco mais de massa muscular, vai ter talvez um pouco mais de dificuldade na mobilidade, né? E a gente volta a falar, semana passada a gente estava conversando também com o doutor, e eu até mencionei que a gente sempre volta para esse feijão com arroz, né? Que é o quê? A alimentação saudável e exercício. Tendo essas duas coisas, a gente já consegue ter uma qualidade de vida um pouquinho mais tranquila. E na terceira idade, mesmo aquela pessoa talvez que não era tão ativa assim, pode adquirir também esse hábito, né, tanto da alimentação quanto também de uma atividade física, né, Roberta? Com certeza. E aí a gente até foi interessante, né, que antes foi a fala do terapeuta, que é a questão do fator emocional. A gente esquece muito da saúde mental dos pacientes idosos. Então a gente pensa, já viveu muito, já aprendeu muito, é super experiente e agora ele que tem que nos ensinar, tem que ser o pilar da família. Não, necessariamente, essa pessoa também precisa de apoio. E a gente percebe, Pamela, que esses pacientes que eles têm problemas depressivos, de ansiedade, isolamento social, que a família quer separar ele para que ele não vá caminhar, para que ele fique protegido, esse isolamento piora a saúde dele de modo geral e a alimentação também. Ele tem menos apetite, ele tem menos sede, então isso dificulta e gera mais fragilidade. Então essa questão de saúde mental na terceira idade é um ponto muito importante. É isso aí, Roberta, muito obrigada pelas informações, viu?